Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. Neste podcast a gente aborda as 12 áreas da vida. E cada semana nós dedicamos um programa para cada área da vida. Nesse programa de hoje, um episódio especial, a gente vai falar sobre realização e propósito. E nós temos aqui um convidado mais do que especial. Hoje a gente vai estar contando aqui nos estúdios com o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Muito boa tarde, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer te ter aqui conosco. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do momento que o pessoal assiste. Estou muito feliz de estar aqui, porque realmente é um tema instigante, né? Que causa reflexões e fundamental para a vida, sem sombra de dúvida. Então, à disposição. Joia, maravilha. A gente começou essa série de programas falando sobre as 12 áreas. Então a gente já abordou algumas áreas da vida e essa área de realização e propósito é uma área que as pessoas sempre ficam pensando, né? Mas qual é o meu propósito de vida? Como o que é propósito, né? Então esse programa a gente vai conversar um pouquinho sobre, eu quero conhecer um pouquinho mais do Gabriel, que as pessoas em casa também conheçam um pouquinho mais do Gabriel pessoa física, vamos dizer assim, né? Como é que é o Gabriel desde a sua infância lá, se ele sempre esteve na veia esse servir as pessoas, a comunidade, né? Então eu queria começar aí, de repente, contando um pouquinho da tua história, contando um pouquinho como é que foi lá no início, lá teus pais, a tua família, crescimento na escola, como é que foi esse início aí? Então tá, vamos lá. Bom, primeiro, quando um jovem inicia na política, a primeira coisa que alguém pergunta é, né, tu é filho de quem, né? Porque geralmente, em especial aqueles que acabam ocupando espaços de protagonismo na política, não apenas mandatos eletivos, mas dentro do partido, tu tem 2 partidos, né? Tu tem os núcleos que organizam o partido, entre os quais, no meu partido, que é o MDB, tem um núcleo muito forte, que tradicionalmente existe há anos e forma muitas lideranças. Dali saiu muitos deputados, prefeitos, vereadores, e um vice-governador agora, que é a juventude do partido, a juventude do meu partido, no caso o MDB. E então, quando eu comecei a militar ali, vou começar um pouco mais adiante na história para depois voltar, sempre me perguntavam, né, tu é filho de quem? Teu pai foi prefeito? Teu pai é a tua mãe? Sei lá, alguém? Teu tio? Alguém que tentava ligar alguma, enfim, o meu sobrenome, não é, com alguém que fosse conhecido na política. O meu nome é Gabriel Vieira de Souza. Então, eu sempre conto uma história muito engraçada, que eu chegava num hotel lá em Santo Ângelo, que era uma cidade que sempre fiz muitos votos para deputado e tive uma relação desde cedo, e o balconista do hotel, o recepcionista ali da recepção, do check-in, eu chegava lá, ele olhava meu nome, né, e me identificava como alguém da política, e ele perguntava, e como é que tá o teu pai? Para ele, meu pai era o deputado Vieira da Cunha, porque o meu nome é Gabriel Vieira de Souza. Sim. Como é que tá o Vieirinha? Como é que tá? O Vieira é meu amigo hoje, cara. Inclusive, tivemos uma conversa ano passado, ver que coisa, né, anos depois, pra gente talvez até fazer uma possível coligação ano passado, chegamos a conversar sobre isso, né, uma configuração que seria diferente da que fiz, que o meu partido acabou fazendo com o Eduardo Leite. Sim. Mas, então, esse cara é uma coisa interessante, simbólica, né? Porque ele queria ligar o nome do meu sobrenome, que é até uma parte do meu sobrenome que eu não uso como nome de guerra, né? Digamos assim, porque eu uso Souza. E ele tentava ligar e achava, né, o Vieira da Cunha, que é um político mais muito conhecido no estado, para tentar identificar algum parente. E daí tu sabe que eu me rendi a ele, porque na 4ª vez lá que eu fui a Santo Ângelo, né, porque sempre ficava naquele mesmo hotel, e eu já dizia, não, tá tudo bem com o Vieirinha. Porque daí já desisti, né? Não adiantava mais explicar que eu não tinha nada a ver com o Vieira. E aí uma vez agora, quando eu fui eleito vice-governador, estava entre a eleição e a posse, eu estava visitando um comércio lá em Porto Alegre, com a minha esposa, e estava tendo uma reunião, né, com a pessoa que estava me atendendo, e tinha uma sala envidraçada, e passa alguém na sala, no corredor, e me vê. Eu estava muito na campanha, na televisão, então mais conhecido, né, e tal, o pessoal me reconhecia, já começou a me reconhecer na rua e tal. O cara me viu assim, bateu na porta e entrou, ele era funcionário também da empresa. Vocês me desculpem, Gabriel Souza, eu sou muito fã do teu pai. O teu pai foi alguém maravilhoso na minha vida. E eu fiquei paralisado, porque como é que eu vou? Depois ele efusivamente falando que era muito amigo do meu pai, né? E aí, bom, até que ele terminou de falar, me deu um segundo de brecha ali, senhor, o senhor me desculpa, mas o meu pai o senhor deve não conhecer.
Como não? Quem não conhece o Bernardo de Souza? Bernardo de Souza foi um prefeito de Pelotas, foi deputado, muito famoso na política, na década de 90 e tal, início dos anos 2000, que depois acabou falecendo. Foi um grande político, de fato. E ele achou que eu era alguma coisa do Bernardo de Souza. Então, todo mundo que tem Souza ou Vieira, as pessoas tentavam me ligar. Mas aí estão iniciando a infância aqui. Na verdade, meus pais, o pessoal aqui do litoral de Tramandaí conhece, nunca fizeram política na vida e não tem absolutamente nenhum parente. Mas, olha, pode procurar as gerações inteiras da família que se interessou por política. Ao contrário, sempre, em geral, assim, estavam afastadas disso, até porque, né, tem aquele estigma, né, que a política, tu vê, né, talvez não seja uma coisa apropriada para se envolver, porque eventualmente tu se envolve, pode ser prejudicado na tua carreira, pode ser prejudicado na tua, enfim, de alguma forma na tua vida, eventualmente tu deixa de fazer a tua atividade pessoal, privada, para fazer uma atividade que tem muito a ver com o tema aqui do podcast, que é o propósito, né, que é por que você faz algo na vida, né, e na verdade eu comecei a fazer política, então, por outros motivos que não os familiares, influências familiares. Mas eu me lembro que na primeira série do Fundamental, na época, nem sei se chamava Fundamental, eu estava aqui em Tramandaí e eu quis fazer a eleição para líder de turma. Aí eu me esqueço que chamaram a minha mãe na escola e disse, olha, o rapaz aí está fazendo uma... Não conversou com a professora, não conversou com a diretora. Tá fazendo uma eleição aí. Fazendo uma eleição. Aí depois... Na segunda série então era primeiro grau na época, né? Que é hoje o ensino fundamental. A professora autorizou e tal, e fizemos uma eleição, fui eleito líder da turma, na segunda série do primeiro grau, na época, hoje seria o ensino fundamental. E aí, depois, no meio da minha pré-adolescência, eu comecei a me interessar em entrar no Grêmio Estudantil. E aí, realmente, é um negócio, falasse do propósito, né? Porque já no Grêmio Estudantil, tu tens... horas do teu dia que tu dedica à militância estudantil, que é, enfim, promover ações para melhorar a escola, para melhorar a educação, para fazer algumas atividades de entretenimento para os estudantes. O Grêmio Estudantil organizava campeonatos, organizava um jornal do Grêmio, fazia algumas palestras, preparava a gurizada para o vestibular, lá com alguma outra orientação, enfim, tinha algumas atividades. Só que eram horas que eu gastava ou investia do meu tempo não para os meus estudos, né, no sentido de, quando os meus colegas estavam, em geral, buscando estudar para o vestibular, ou estudar, enfim, para passar, ter boas notas nas escolas. Eu, felizmente, sempre tive boas notas, mas também investi o meu tempo muito nesse negócio do movimento estudantil. Então, são longas as histórias aí, que não vai ter tempo aqui de falar sobre isso, mas realmente sempre teve assim uma vontade de fazer uma questão que envolvesse mais pessoas, que talvez impactasse mais pessoas, no sentido de priorizar isso em detrimento a priorizar, né, as coisas pessoais, né, que eu poderia naquela época, pré-adolescência, adolescência, em vez de fazer alguma atividade de lazer, muitas vezes eu estava numa reunião do Grêmio Estudantil, que muitas vezes virava chacota nos meus amigos. O que tu quer com esse negócio? Porque nós vamos estar aqui jogando futebol e tu está aí fazendo movimento político. E o que tu lembra que tu te motivava, que tu dizia assim, eu vou pro Grêmio Estudantil, eu vou fazer eleição? O que era a motivação? O que tu pensava na época? Assim, qual era o grande o incentivo? Qual era o bônus de estar envolvido com o Grêmio? Eu acho que tem muito a ver, primeiramente, com vocação. Porque na política, que é uma atividade pública, né, num tempo atual que você é escrutinado diariamente, tempo atual que tu tens se cuidando muito, né, certamente alguém vai achar, obviamente, né, algum defeito, porque todos temos, né, vai explorar aquilo, e nos tempos atuais, com as fake news, muitas vezes vão inventar, né? Vão inventar ou vão aumentar. Fora isso, tu tens uma carga de trabalho pesadíssima, né? Porque no meu caso, que faço política no âmbito estadual, e sempre fiz assim, né? Depois, no próprio movimento estudantil, eu era do Grêmio Estudantil da escola que estudava lá em Osório, na Marquês de Herval. Depois eu inventei de reativar a Aliança Tramandaense dos Estudantes, que congregava todos os Grêmios Estudantis de Tramandaí. Sim. Que é a AT, né? Aliança Tramandaense dos Estudantes. Depois fui reativar a União Municipal de Estudantes de Osório, que congregava não o Grêmio da minha escola, todos os Grêmios Estudantis da cidade.
e depois fui vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes no Litoral Norte. Então, sempre fiz política no âmbito fora da minha cidade, não apenas da minha cidade, que me faz viajar muito, né? Então, isso faz com que, quer dizer, antes desse podcast eu estava num evento lá na Serra Gaúcha, né, para chegar até aqui e tal. Tive que viajar, né? Não pernoitei em casa na noite anterior, tive que pernoitar fora. Então, isso tudo, quer dizer, esse conjunto da obra, de carga de trabalho, de eventualmente você ter exposição, né, de uma maneira muito mais demasiada do que as demais pessoas, de outras áreas de atividade. Você ter sempre o escrutínio público, no sentido da avaliação popular, pode ganhar ou pode perder eleições, né? Você tem que ter muita vocação, muita vontade, né? Muita vontade. E daí tu tem que, para ter isso, ter um propósito de vida, né? De querer realmente, né, de se satisfazer, né, eu me satisfaço, né, quando eu entrego alguma coisa, quando eu vejo assim, todo o processo que me fez trabalhar para algo, atingir o objetivo e entregar as coisas, né? Então, isso demanda no governo reuniões burocráticas, relatórios, estudo, reuniões. Agora, antes de começar aqui, tu viu eu falando com a secretária da Fazenda do Estado para ela preparar um PowerPoint para uma reunião para segunda-feira, nós, enfim, fazer uma apresentação para um grupo de pessoas. Então, isso tudo demanda, né, muito trabalho também que é para dentro do governo. Sim. E isso tudo me motiva. O que me motiva não, mas vamos conseguir entregar. E com isso a gente vai melhorar, a gente vai conseguir. Então, acho que é um propósito de vida também nesse sentido. Gabriel, a gente tem aqui a gente está trabalhando as 12 áreas e o nosso podcast ele tem os segredos da prosperidade. Então, quando a gente conversa com um convidado, a gente busca extrair os segredinhos ali e prosperar. O que é? Prosperar é crescer, é evoluir, é melhorar, é estar hoje melhor do que ontem. Então, nessa ideia de prosperidade, né, de prosperar em cada área da vida, tu falou na questão da vocação. E eu vejo que esse é um dos segredos da prosperidade, é a vocação. Quem está em casa lá, identificar qual é a sua vocação, o que arde dentro do peito, né? O que está querendo pular para fora ali que eu tenho que fazer, eu tenho que realizar aquilo. E quando tu tens algo a realizar, está muito próximo, ou pelo menos está na direção do teu propósito. Então, uma dica para quem está em casa, que de repente, eu não sei qual é o meu propósito, eu ouço falar de propósito, mas eu não sei o que é, né? E o propósito é por que a gente levanta todo dia de manhã, por que a gente acorda, por que a gente... É os nossos porquês, né? Então, o Gabriel fala na vocação, né? De ter algo queimando dentro dele, de ajudar, de estar se dedicando ao próximo. E maior é o que serve, né? Então, o servir ao próximo nos traz prosperidade, né? Então, tudo que a gente faz pelo outro acaba voltando, retornando para nós, né? Isso não é algo que a gente faz para receber de volta, mas naturalmente as coisas acontecem. A nossa prosperidade também acontece a partir desse momento. Então, um dos segredos da prosperidade é encontrar sua vocação para que você possa encontrar o caminho rumo ao seu propósito. Então, muito bom. E outra coisa que tu comentou também, Gabriel, a questão da realização. E a realização é a realizar ações, né? Ter um objetivo, ter um sonho, ter uma meta e fazer ações para que aquilo ali aconteça. Então, tu comentou também a questão da realização da entrega, né? Da satisfação quando entrega o projeto. Quando coloca em prática, dá certo, prospera aquele projeto ali e consegue realizar. Então, achei fantástico, 2 segredos da prosperidade que você que está em casa, eu sempre sugiro pegar papel e caneta, anotar, porque aqui a gente traz os convidados e a gente acaba tendo uma aula dos convidados, acaba pegando esses segredinhos aí da prosperidade e podendo ver como é a vida, por exemplo, do nosso vice-governador, que ele não veio os pais não eram políticos, ele não teve pessoas na família políticos, mas ele ardeu no peito dele fazer parte da política desde da época da infância, lá no colégio, e depois entrar na fase adulta. E agora o Gabriel vai contar um pouquinho como é que foi essa transição do colégio, dos grêmios estudantis aí, para passar para a política, de fato, aí, os cargos eletivos, né? Bom, aí é o seguinte, aí com 15 anos de idade, eu estava lá no movimento estudantil, né? Meus pais, inclusive, um pouco contrários, assim, porque, claro, é natural, eu sou pai hoje, entendo perfeitamente eles cada vez mais, né? Aliás, a gente quando vira pai ou mãe, né, no caso de cada um, a gente começa a entender
né, o mindset, né, dos nossos pais, né, o que faziam na nossa época, né, e claro, com todo carinho e preocupação, se preocupavam, porque, pô, o cara com 15 anos tá já indo eu entrei passei no vestibular na faculdade com 16 anos, então eu sou médico veterinário de formação, né, passei o único vestibular da minha vida que eu fiz foi medicina veterinária, porque eu gostava muito de animais sempre, né, então meus pais uma vez me disseram, quem sabe a gente, né, atende aqui os teus pedidos aqui, porque queria comprar um cachorro novo, eu criava uma raça de cão chamada Boxer na época, e era apaixonado por cães, ainda sou, né, por animais e tal em geral, então eles queriam me fomentar mais aquilo em mim, né, e assim, quem sabe com isso, imagino eu, né, se pensar assim, não, quem sabe assim a gente tira ele desse negócio, porque eu acho que não era nenhuma questão... Desvia o foco, né? Desvia o foco, porque eu acho que não é nenhuma questão, como eu falei no início, de... não querer que o teu parente, teu filho, teu ente querido participe de uma atividade pública, mas é no sentido de investir aquele tempo que eles viam investir para uma coletividade, na preocupação de, olha, esse guri tem que passar no vestibular, naquela época não tinha Enem ainda, tem que estudar, de repente, né, passar numa boa faculdade, enfim, imagino que seria isso, né, que eu também, né, poderei ter essa preocupação com a minha filha quando ela tiver essa idade. E na verdade, com 15 anos, ao contrário disso, eu já estava pensando outra coisa. Eu estava pensando assim, pô, eu comecei a achar que o movimento estudantil tinha limites na sua atuação. Você não conseguia praticar as suas ideias, e eu sempre fui muito na política, sempre muito cuidadoso, ligado, atento, interessado nessa questão das ideologias, que na verdade é o estudo das ideias, né? Quer dizer, qual é a ideia que eu defendo, qual é o modo de ver o mundo, o que eu acho que o poder público tem, como ele deve atuar, né? Mais voltado para a liberdade econômica, menos voltado, mais voltado para a intervenção na economia, enfim, nas questões... Mas isso com 15 anos você já pensava nisso? Eu não com essa complexidade talvez, mas começava a pensar, porque naquele momento no movimento estudantil, isso é interessante do movimento estudantil, o movimento estudantil é muito politizado, né? Por quê? Porque os partidos políticos influenciam correntes do movimento estudantil. Então tu tem lá a galera do Partido Comunista, tu tem lá na época dos partidos de esquerda, aí tinha lá eu que sempre fui alguém de um campo político mais moderado, então partidos de centro, e naquela época tinha pouquíssimas ações dos partidos de direita, era final dos anos 90. Mas o movimento estudantil te instiga isso, né? Ele tenta politizar, não é, o militante do movimento estudantil, porque ali tem grupos de partidos políticos que também, né, não são todos, claro, que estão ligados a esses grupos. Eu, por exemplo, não estava até então, mas realmente, inegavelmente, tu tem ali um celeiro de liderança, os partidos, né? Hoje o movimento estudantil diminuiu de importância, porque hoje mudou muito o modo de fazer, né, com a questão da internet e tal, mas nós estávamos saindo... Década de 90 a primeira década depois da Constituição, né, do final da década de 80, que é a década que deu a transição, né, democrática do regime ditatorial para o regime democrático. A Constituição de 88, então, consolida a democracia. A década de 90 é aquela ressaca. Tanto que o movimento estudantil no impeachment do Collor, momentos que eu não vivi, porque era muito novo, na própria Constituinte, nas diretas já foram fundamentais, e depois que conquistaram tudo isso, ou pelo menos em tese conquistaram, começou a arrefecer. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso achar um partido político. Preciso me filiar no partido político, senão eu não vou conseguir. Talvez não pensasse com essa clareza, né? Porque nas horas que a gente vive isso, talvez não seja essa clareza que eu tive naquele momento, com 15 anos de idade, mas comecei a ter dificuldade de talvez praticar as ações que achava pertinentes sem estar afiliado a um partido político. Porque no sistema político brasileiro, para que você consiga intervir, né, nas coisas da sociedade de maneira mais qualificada, a maneira, talvez, pelo menos institucionalmente dentro da política, é através dos partidos, inegavelmente. Você pode fazer de várias maneiras isso, né? Participar de uma entidade social, de uma entidade empresarial, ou até a sua ação individual. Isso tudo, claro, vai colaborar, mas, inegavelmente, né, é somente dentro de um partido que você concorre a um cargo eletivo, influencia um governo, né, com mais qualidade e assim por diante. E aí comecei a procurar um partido político. Naquela época a internet era discada e ainda incipiente. Então eu fui para a internet, os sites dos partidos eram um horror.
inclusive o site do meu partido era um desastre na época e continua sendo até hoje, porque eu não acho uma coisa tão boa assim. Claro que evoluiu muito. E aí encontrei o MDB, o PMDB na época, como partido que eu achava mais adequado. Mas, enfim, não vou fazer propaganda do PMDB aqui, que não é o caso, mas a verdade é que eu achei que era aquele partido, né, que me atenderia melhor. E pesquisei outros. Pesquisei partidos mais à direita e mais à esquerda. E achei que era aquele partido. E aí me filiei no PMDB. Quando eu me filiei no PMDB, na juventude do PMDB, com 15 anos de idade, portanto eu vou fazer 25 anos, 24, 25 anos de filiação partidária agora. O que aconteceu? Eu nem título de eleitor tinha e já estava filiado na juventude, que é permitido, né? Eu comecei a participar do núcleo da juventude do PMDB. E aí eu fui presidente municipal, depois fui presidente estadual e depois fui presidente nacional da juventude do PMDB, hoje MDB, né? E ali eu me joguei na política, daí, né? Tentei, em alguns momentos, assim, comecei a refletir, será isso que eu quero? Será que é isso que eu quero? Era isso que eu queria e fui fazer política nesse sentido. E nessa época tu fazia a faculdade de veterinária? Somado... Sim, eu fiz a faculdade de veterinária, que é uma faculdade diurna. Na época, a UBRA era uma universidade comunitária, hoje é privada, 100% privada. Mas na educação superior, o crédito, o valor financeiro da mensalidade da medicina veterinária, da medicina e da odontologia são muito parecidos, porque a estrutura do curso é muito parecida. A medicina veterinária quase tão caro quanto, na época, a medicina, né? E eu passei no vestibular de veterinária com 16 anos. E então eu entro na universidade com essa idade, né, 16 anos. Eu sempre fui o menor em altura da turma, então o pessoal me via uma criança na universidade, né? Porque com 16 anos você... Sim, me desculpe, na época eu não achava, mas cá para nós é quase uma criança, saindo, né, da pré-adolescência, entrando na adolescência. E tu já estava na universidade. E aí, mas nisso, paralelamente, fazendo política, né? Já no partido político. Com 16 anos tive título de eleitor e me filiei, então, formalmente. Aliás, dia 15 de novembro de 2001 foi a minha filiação oficial, né? Muito bem, então, nesse momento, de novo, a faculdade ficava em segundo plano. Eu queria priorizava mais a minha ação política, a minha militância. Sim. E me fez demorar para me formar. Muito tempo, muito tempo. Eu demorei 12 anos para me formar. Porque eu concorri no meio a deputado, eu fui presidente nacional, eu tive que morar em Brasília, entende? Então, eu viajava muito, né? Porque o núcleo da PMDB é um partido grande no estado, tem 497 municípios no estado. Eu não devo conhecer uns 20, pessoalmente, 15. E nesse governo pretendo conhecer todos. Pessoalmente, ter ido na cidade, ter feito uma reunião, ter conhecido as pessoas e tal. E então era uma dedicação muito maior, não é, a atender o meu propósito, né, maior, que é de fazer, enfim, as coisas acontecerem, né, de melhorar, de ter nessa questão ideológica, né, de ter ideias que eventualmente me desse segurança de que aquilo que eu estava defendendo era o melhor e tal. E foi exatamente assim que aconteceu. E claro, tenho a minha paixão pela minha profissão, pelos animais. Exerci a profissão até pouquíssimo tempo atrás em Tramandaí, né, no negócio que tinha. Mas nessa disputa entre os amores da minha vida, as paixões da minha vida, inegavelmente sempre tive uma paixão mais aguçada assim, pela política, porque não tem atividade humana mais interessante do que isso. Se for ver, assim, a verdade é que você imagina fazer uma atividade a qual você muda a vida das pessoas, né, para o melhor, ou eventualmente não fazendo direito para o pior, né? Então é realmente uma atividade muito apaixonante, né, que instiga a gente a participar e enfim, a se envolver. Então, um dos segredos da prosperidade que o Gabriel comentou agora é essa paixão, né? Quem está em casa, que às vezes não identificou o seu propósito, o que eu gosto, o que eu amo fazer, o que eu sei fazer, né? Esse é um caminho, né, para que possa descobrir qual é o seu propósito de vida, né? Porque às vezes a gente entra naquela corrida dos ratos, né? A gente acorda, trabalha, dorme, trabalha, acorda, trabalha, dorme, trabalha, está sempre naquele, não para pensar na vida. Exatamente. Né? Não pensa nos seus porquês, por que eu estou fazendo isso, até quando que eu vou fazer isso, o que eu realmente amo fazer, o que eu gosto de fazer, será que eu não consigo monetizar esse meu propósito, fazer algo que eu amo e também viver disso, né? Então, acho que
isso é muito interessante. E um outro segredo que o Gabriel nos contou no início da fala agora, há pouco, ele falou sobre essa visão de futuro, ser um visionário, né? De conseguir ver lá na frente o que vai acontecer, o que eu gostaria que acontecesse, né? Então, olha lá para frente, qual é o meu sonho, o que eu quero realizar, onde eu quero chegar. Então, quando a gente tem essas metas claras, esse objetivo claro, olhando para o futuro, é muito mais fácil de chegar lá. Então, o sonho a gente imagina, e tudo que a gente imagina a gente pode realizar. A partir do momento que a gente imaginou, o Gabriel colocou a meta dele lá e depois foi fazendo ações, foi realizando etapa por etapa, né? Que é a parte da realização do seu propósito, né? Então, é muito, muito bonito ver esse amor aí pela política, né? Pela atividade. Então, meus parabéns por essa... Tu sabe que tu está falando agora, estou me lembrando de um detalhe importante que na gestão pública, eu trabalho muito isso com os servidores que trabalham comigo. Sim. Tu falasse sobre enxergar, quer dizer, ter uma motivação e entender, quer dizer, não fazer mecanicamente, né? Entender que o que tu faz gera impacto. Qualquer atividade que você fizer gera impacto. Se for garçom, nós estamos fazendo aqui, vai gerar impacto. Exatamente. Um garçom gera impacto na pessoa que está atendendo, um recepcionista gera impacto na pessoa que for atendendo, o porteiro gera impacto naquilo que for fazer, nas pessoas, enfim, qualquer profissão gera impacto. O médico gera impacto, o advogado gera impacto, o representante comercial gera impacto. Todos geram impacto, né? Claro que tem atividades que geram mais impacto em mais pessoas. A política, como falei, provavelmente é uma das que gera mais impacto, se não a que gera mais impacto. Mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, na gestão pública, você tem os servidores, eu sou um servidor público hoje, na medida que fui eleito, um servidor público eleito, mas é um servidor público, né? Não deixa de ser, e me encaro como tal. Mas perceba o seguinte, tu tens os servidores que formam a gestão pública. E é muito interessante isso, que pode ser transportado para as empresas, para a atividade até dos profissionais liberais e tal. Porque, na minha experiência, você tem que estar sempre... e o líder tem a ver com isso, a liderança positiva vai lá mostrar o que aquilo que está sendo feito, muitas vezes burocraticamente, gera de resultado na vida das pessoas. Então, quando eu assumo um cargo público e que eu tenho a missão de liderar equipes, né, eu sempre tento botar o propósito do nosso trabalho, né, na pauta ali, no dia a dia, o máximo que eu consigo. Às vezes não consigo, talvez, do jeito que gostaria, que deveria, mas é uma tentativa. Fui secretário municipal em Tramandaí, uma secretaria chamada, na gestão pública tem as secretarias FINS, que atuam diretamente com o cidadão, que o cidadão enxerga, né? Enxerga lá a delegacia de polícia, o posto de saúde, a escola. Você não enxerga a secretaria da fazenda, né? Só quando eventualmente paga o IPTU no município ou qualquer outra coisa no estado ou na União. Você não enxerga a secretaria de planejamento. Então essas secretarias que não têm contato todos os dias direto, não prestam diretamente serviços públicos na ponta, são as chamadas secretarias meio. E nas secretarias meio, muito mais do que nas secretarias fim, é difícil você enxergar o que você impacta as pessoas. E isso é um grande desafio, porque eis o problema da burocracia excessiva. A burocracia weberiana, lá do Max Weber, né, que é uma coisa a priori positiva, no sentido de organizar com fluxos, com regras, com rastros, para você entender o que aconteceu, até para evitar desvios, desmandos e tal. No caso da burocracia pejorativa, que a gente fala, isso é burocrata, né, burocracia, que daí não é o espírito lá da origem da palavra, é porque provavelmente aquela pessoa, seja do setor público ou privado, não está entendendo que a sua ação, o carimbo, que ele carimba lá o papel, a assinatura, o relatório, o e-mail que ele responde, qualquer documento que ele tenha que fazer lá, que pode ser enfadonho, chato, muitas vezes, né? Não parece assim, muitas vezes alguém pode perguntar, tá, mas o que leva alguém, né, a levantar da cama todo dia para ficar lá, né, averiguando documentos o dia inteiro? E nós temos o porquê pessoal e nós temos o porquê da função. Sim. Que de repente esse é o porquê que uma vez eu sou formado em coach, eu sou formado em direito também, sou pós-graduado em gestão empresarial, a gente tem até um treinamento empresarial que a gente faz,
e tenho formações de coach. E nas formações de coach eu fiz uma formação há pouco tempo sobre comunicação. E essa formação de comunicação, eu perguntei para o professor, eu disse, me diz uma coisa, por que a gente fala, às vezes, com um funcionário da minha empresa, ou conversa com uma outra pessoa, e que tu pede alguma coisa para ela e não sai, e ela não faz o que a gente pediu, né? E ele disse, olha, na comunicação, se a pessoa não sabe o porquê ela está fazendo aquilo, ela não vai te entregar. Então, todo mundo tem que ter um porquê. Muito bem. Então, esse porquê, de repente, dessa atividade meio, né, eu acho que é importante destacar, porque se ele souber que a importância daquele carimbo ali vai acelerar, de repente, lá na frente o resultado, e que alguém está esperando aquele carimbo ali, daqui a pouco ela vai fazer aquele processo de forma mais rápida, acelerada. Porque ela vai captar o propósito da função dela, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalhava muito na Secretaria de Planejamento em Tramandaí, eu fui secretário municipal de planejamento aqui na cidade, e trabalho muito como vice-governador do estado, porque eu coordeno um gabinete de projetos especiais do governo, que o governador elenca projetos, como já diz o nome, especiais, são os prioritários do governo. Sim. Então, são projetos que não podem falhar, não tem como dar errado. Sim. Zero de chance, né? Porque são projetos estratégicos. E geralmente são projetos, quando tu fala de primeira infância, por exemplo, que é do 0 aos 6 anos, cuidado com a primeira infância, quando tu fala sobre educação, os resultados medíveis na gestão pública, na educação tem o IDEB, o SAER, o SAEB, que são índices baseados nas provas que os estudantes fazem, da qualidade da educação. Eu não consigo fazer o IDEB do Rio Grande do Sul deste ano para o ano que vem, pular 10 posições do ranking nacional. Impossível. Porque isso é um processo cultural, inclusive, da sociedade. Blá blá. Então, tem uma dificuldade, muitas vezes, de você fazer com que as pessoas que são lideradas por ti, pelo teu time, pela equipe do governo, entender o propósito de algumas ações. E a gente, felizmente, eu tenho encontrado pessoas que, felizmente, né, tem estado na mesma vibe, né, do que eu, no sentido de ter esse propósito. Mas, em geral, você pode encontrar dificuldades. Porque muitas vezes as coisas não são rápidas. E, às vezes, a coisa, pela gestão pública, pela área que tu está atuando, enfim, é um processo longo, né? Então, isso é um desafio para você gerar engajamento na pessoa, porque o propósito muitas vezes não é alcançável, assim, o propósito muitas vezes não é alcançável. O propósito às vezes ele está muito longe, né? E o que a gente faz no caso desse trabalho das 12 áreas da vida? A gente procura trabalhar com micro resultados. Então, os micro resultados são aqueles pequenos resultados diários que a gente tem e que de repente isso pode se encaixar num projeto desse, não comemorar somente no final do projeto, né? Só daqui a um ano, quando tiver o projeto implantado, que nós vamos comemorar. Não, tarefas semanais ou tarefas diárias que precisam ser implementadas têm que ser comemoradas, para que essa equipe possa ver que ela está avançando, está prosperando no projeto, né? E que lá na frente o resultado vai ser entregue. Porque quando a gente não tem esses resultados ou não comemora, não identifica os micro resultados, a gente às vezes fica muito longe do resultado final, né? Sim, o micro resultado é importantíssimo, porque no procedimento lá, vou dar um exemplo aqui, num programa que a gente coordena lá no nosso gabinete, que o governador Eduardo tem priorizado muito, que é o todo jovem na escola. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro, um dos estados brasileiros que mais tem evasão escolar. Nós estamos acima da média nacional em evasão escolar. Então, os nossos jovens não ficam na escola, ou ficam menos na escola do que os jovens de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Ceará, de Pernambuco. Então, precisamos ter um programa para manter eles na escola. Então, estudamos o porquê que grande parte deles saem da escola para buscar renda, porque estão na pobreza, estão na pobreza, etc. Então, nós estamos pagando para os jovens ficar na escola. Esse é o programa Todo Jovem na Escola, em resumo. Esse programa já existe, está dando bons resultados. A gente vai melhorar o programa, melhorando a bolsa, pagando uma poupança, se o jovem passar de ano, que é o micro resultado. Né? Então, além da bolsa, do valor X, quanto mais pobre é a família, maior é a bolsa. No final do ano, ele sabe que vai ter uma poupança aguardando ele se ele vir a passar de ano. Então, tem uma série de mecanismos, de gatilhos, assim, que a gente tem manter ele na escola. Só que tem um detalhe. Tu falasse micro resultados. Então, o processo de construir um programa desse demanda estudos técnicos, dados, estatística, PNAD do IBGE, censo escolar, um monte de dados que a gente gasta horas e horas e horas em reuniões longas, né, que a gente fica estudando isso,
para depois formular as propostas, baseado em evidências, né, que é uma orientação minha e do governador, sempre baseado em evidências. E aí depois você vai fazer um decreto, pedir orçamento, botar o recurso na lei orçamentária e assim por diante. Então, os micro-resultados, em tese, transportando para esse exemplo, podem vir a ser isto. Né? Ou seja, conseguimos o recurso, conseguimos alcançar um número que realmente é o número correto baseado nas evidências. E a gente comemora muito isso. Mas tem uma coisa que eu busco fazer, que é o seguinte, que é a vida real. Então, na gestão pública, nós fazemos tudo isso que eu estou contando, né, dentro de um gabinete no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Borja de Medeiros, lá em Porto Alegre, no 21º andar, onde funciona o gabinete do vice-governador. A gente não faz isso dentro da escola, porque, obviamente, não é lá que a gente tem que fazer. O resultado impactará dentro da escola. Então, o que eu tenho buscado fazer, até isso tem a ver com a comunicação, né, que é o porquê fazer, é buscado nas minhas incursões no interior do estado, visitar escolas, isso está nas minhas redes sociais, seguidamente aparece lá um vídeo, não é para fazer propaganda, claro que também acaba fazendo propaganda do programa, né, e claro que ajuda a divulgar o trabalho do governo, mas muito mostrando o resultado que isso causa na vida das pessoas. Então, esses dias eu estive numa escola em Carazinho, fui visitar Carazinho lá para dar uma palestra na associação comercial, aí visitei entreguei lá equipamentos para o hospital, que o Estado estava adquirindo, né, investindo, e eu quero botar na minha agenda a visita numa escola estadual. Escolheram lá uma escola estadual, aleatória, e visitei a escola estadual e fiz uma roda de conversa com os estudantes. Eu me impressiono com o resultado que causa na vida das pessoas. Quer dizer, muitas vezes o governador, o vice-governador, que também estão ali naquela pressão da agenda de atender compromissos, de fazer reuniões muitas vezes técnicas, de receber outras autoridades, muitas vezes tu pode correr o risco de se afastar da vida real, né, das pessoas lá que estão pegando o busão, que estão, né, muitas vezes tendo que ter dificuldade de ter o que comer, né, eventualmente, em alguma situação, ter dificuldade de comprar uma roupa nova, ter um problema de envolvimento com drogas na família, ou crime, enfim, né, uma situação das mais variadas que, infelizmente, muitas vezes faz parte da vida real. Então, essa visita na escola, eu fiz uma roda de conversa com os estudantes. E isso é uma coisa interessante para aquele meu colaborador do meu time, que não vai conseguir fazer isso, porque não é função dele ir lá em Carazinho entregar, assinar documentos lá que viabiliza a compra de um equipamento para o hospital e conciliar a visita numa escola, mas ele entender que não é um micro resultado daí, aí é o porquê fazer, né? Quer dizer, então tudo aqueles papéis, aqueles PowerPoints, aqueles documentos, aquelas reuniões, isso é que está acontecendo, nós estamos propiciando isso, né? Isso é uma coisa que eu acho bacana, entende? De fazer o servidor, o colaborador, no caso, eu estou falando aqui na minha realidade, que é na gestão pública, você fazer entender que aquilo que você está fazendo está impactando. Estão impactando 80 mil jovens por mês. 80 mil jovens por mês na faixa etária do ensino médio. Né? Pagando a bolsa e vamos, com esse upgrade no programa, melhorar isso. Então, isso é uma coisa importante, porque senão você não enxerga, entende? E aí, a burocracia, a rotina, a mecânica da coisa, que é o rato de laboratório, lá que tu citaste como metáfora, né? Te vence. Então, isso tem que cuidar, né? Porque senão começa... E aí, tudo começa a ficar mais moroso, mais devagar, o teu humor já desaparece, já não é uma coisa prazerosa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para gerar engajamento, né, nas pessoas e fazer com que elas entendam que aquilo que ela está fazendo, muitas vezes é um negócio burocrático, realmente, distante, muitas vezes disso que eu estou contando, mas que, ao fim e ao cabo, vai realmente efetivar lá a melhoria. Quer dizer, um jovem pode sair das drogas ou não entrar no mundo do crime se ele continuar na escola. Ele pode vir a conseguir uma renda melhor depois. É isso que tem que mostrar muitas vezes. Realmente tem que ser mostrado, porque às vezes a gente não consegue mensurar o impacto das nossas ações, né? Nós como cidadão, como exemplo, né? No caso, como tu é uma pessoa que todo o Estado está olhando para ti a todo momento. Então, todas as ações que tu faz refletem, digamos assim, tem um impacto muito maior. Só que nós, digamos, pessoas da sociedade, pessoas normais, né, nós também temos o nosso impacto. Porque a gente impacta na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, e todas as ações que a gente faz de forma positiva, dando exemplos positivos, isso transforma a realidade local, né? Então a gente muitas vezes não percebe, né, não tem essa percepção
do impacto, né, que causa, no caso, às vezes uma publicação numa rede social ou de um projeto importante do governo, mas lá na ponta, né, alguém está sendo impactado. Isso acontece tanto de forma positiva quanto pode acontecer de forma negativa. Então, que a gente possa impactar o mundo cada vez mais de forma positiva, né? Exatamente. Bem feito. Gabriel, uma pergunta que eu queria fazer para ti é sobre os teus mentores. Quem foram as pessoas que te deram o caminho, assim, olha, eu estava no movimento estudantil e daí teve uma pessoa que me trouxe para a política, ou que eu pude me espelhar, de repente, para entender um pouquinho mais essa trajetória, assim, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Nós somos uma comunidade, vivemos em comunidade e todos precisamos uns dos outros. Então, quem foram as tuas referências, assim, não precisa ser também pessoas só locais, ou até a nível nacional, até um escritor, alguém que tu disse, pô, essa pessoa que me inspirou. De repente, se tiver alguém que possa citar. Bom, na vida política, tu te relaciona com muitas pessoas, né? Assim, para entrar no partido político, eu conhecia pessoas em âmbito local, né? Em Tramandaí, que é a minha cidade. Vou dizer um nome aqui, que embora alguém de fora que possa não conhecer, o prefeito Rapac, o Antônio Rodrigues, né? Que foi presidente do partido e tal, aqui na cidade. Depois eu fui trabalhar com, então, o deputado federal Eliseu Padilha, né, que infelizmente faleceu esse ano e que foi muito importante na minha vida de várias formas, e que tinha uma preocupação bastante grande com pouco. Eu tenho um problema na política que às vezes até minha assessoria brigava muito comigo, né? Quando eu era deputado, que eu tinha um dia da semana que eu queria ficar em casa. Sim. Aí eu disse, não, mas como tu quer ficar em casa? Tem que ir numa festa do interior, tem que ir não sei o quê. Eu acho que é super importante. Na festa, eu gosto de ir na festa, adoro. Quem não gosta, né? Chegar lá, conversar com as pessoas, né? Comer a culinária local, pegar as demandas, entender também isso que eu estou falando, da vida real das pessoas, né? Os problemas das pessoas. É muito importante isso, sem dúvida alguma. Eu tenho feito isso desde sempre, cotidianamente. Só que tinha um dia na semana que eu queria ficar em casa. E eu queria ficar em casa para estudar um pouco, para ler um pouco, para me inteirar dos assuntos, para refletir um pouco, enfim, ou para não fazer nada, né? Para descansar um pouco. E eu sempre tive uma briga dentro do meu gabinete, porque, em geral, os assessores, não, o vereador está solicitando, o prefeito, o líder lá da cidade e tal, né, pediu a tua presença na cidade, geralmente nos finais de semana é que acontecem os eventos. Então, tinha um dia que eu queria ficar em casa. Que eu acho muito importante isso, né, para a vida humana, né, assim, ter um momento que tu tenha condições de fazer algumas reflexões e tal. E o Padilha tinha muito dessa questão da intelectualidade, assim, de querer estudar os assuntos, querer, né, entender os assuntos, que é uma coisa que eu sempre primei, né? Muitas vezes não consigo, não domino, naturalmente não dá para dominar tudo, mas gosto muito de aprender com quem sabe mais, gosto muito de aprender com os outros e tal, gosto muito de ter esse tempo. E essa questão, né, me fez ler bastante, né? Então, eu tive outros autores, e, enfim, pessoas que nunca vi na minha vida, não conheci, talvez nem estejam mais entre nós, né, do passado, que me influenciaram e que, me faz ter uma linha de pensamento que talvez aplique-se nas minhas ideias e, eventualmente, no meu trabalho e no resultado que gero na vida das outras pessoas, né? Então, sempre tive essa questão. Tem autores, né, que eu gosto muito, por exemplo, um deles que eu tenho lido muito atualmente, chama-se John Rawls, que é ele foi um jurista americano, filósofo americano, faleceu não faz muito tempo, algumas poucas décadas atrás, do século XX, portanto, que é um filósofo que tem uma linha muito interessante sobre o que é a liberdade humana, né? Quer dizer, ele era um liberal, e por que a liberdade humana ela tem que acontecer de uma forma a não suprimir a liberdade dos outros. Então, a liberdade não é só a liberdade econômica, na dimensão econômica, é uma liberdade que você tem que ser livre plenamente. Ninguém é livre, por exemplo, na miséria, na pobreza. E aí o John Rawls, ele fala, disserta sobre isso em vários livros dele e tal, onde o principal dele, certamente, é Uma Teoria de Justiça, né, que é realmente um livro muito interessante. Então, tem alguns autores assim, que me influenciaram e tal. Nesse momento que o Brasil vive de tanto radicalismo, né, o que eu estava te dizendo no início ali, que eu sempre fui contra o que eu chamo de mediocridade na atuação, né? Quer dizer, onde tu age não pode ser de uma forma apenas limitada a tal ponto que você faça apenas aquilo que talvez seja mais fácil fazer, né? O que é mais fácil para ganhar votos? Ficar se inteirando dos assuntos ou eventualmente abandonar completamente essa parte e ir para rechear a tua agenda de atividades que tu vai ter contato
né, com as pessoas que podem vir a te apoiar. Claro que é a segunda opção, não tem nenhuma dúvida. Mas você não foi eleito para isso, né? Só para isso. Você foi eleito para isso e para formular propostas novas, para estar inteirado dos assuntos, para entender uma proposta, para saber o que está votando no parlamento, para saber o que está eventualmente se deparando no executivo. Então, isso eu acho que também tem a ver com a vida pessoal, né? Porque o quanto que a tua vocação, o teu propósito, né? Realmente, de querer fazer bem feito as coisas, né? Acho que é isso. E não significa, claro, que quem não faça isso não faça bem feito. Talvez tenha uma capacidade maior que a minha de fazer, mas eu preciso muito, né? Ter um momento em que as coisas estejam, assim, que eu possa parar para fazer esse tipo de atividade um pouco mais de pensamento e tal, para poder melhorar a minha ação política. E conciliar, claro, com as outras coisas que eu tenho que fazer, entre as quais, né, fazer o que a gente chama de fazer política, né, que é ir para a rua, né, e conviver, né, com as pessoas, que também é importante para a gente não ficar só na seara teórica, né? Mas a seara teórica muitas vezes te ajuda na vida prática, real, para melhorar a tua qualidade de intervenção. A questão muitas vezes as pessoas fazem um mínimo para não ser demitidas, né, em vez de fazer o máximo para serem promovidas, né? Então, essa ideia, eu sempre acho que a gente tem que fazer o melhor, independente de onde a gente esteja, né? Eu estou fazendo podcast, eu tenho que dar o meu melhor. Se eu estou trabalhando na minha outra atividade, representação comercial, eu tenho que dar o meu melhor. Tudo que eu fizer na minha vida, eu tenho que dar o meu melhor. Porque não só para que eu colha frutos disso, porque como a gente estava falando antes, o nosso impacto na sociedade é muito grande, né? Então, a gente às vezes não imagina o que a gente está fazendo. Um exemplo, às vezes eu passar no supermercado lá, vejo um papelzinho no chão, eu junto coloco no lixo, alguém viu. Eu vou ser referência para uma criança que daqui a pouco ia jogar o papel no chão e ela não vai jogar o papel no chão mais. Então, isso é muito importante, a gente estar dando os exemplos positivos, como a gente falou antes, né? E a questão do ter mentores, eu acho fundamental a gente ter pessoas que a gente possa se espelhar, que a gente possa modelar, né? E depois que eu entendi que as pessoas, digamos, as obras, os livros, a gente vê um podcast até de uma outra pessoa, ou assistir uma entrevista, a gente acaba entendendo as ideias dessa pessoa, como ela pensa, qual é o mindset. Então, muitas vezes a gente não estando fisicamente próximo, mas eu entendendo qual é a mensagem, o que aquela pessoa carrega, eu consigo modelar a parte boa dela, aquilo que eu consigo extrair algo bom, né? Sim. Então, o modelar, né, que é um outro segredo da prosperidade aí, é modelar pessoas, né? Pegar, por exemplo, o que o Gabriel tem de melhor, o que eu posso aproveitar o máximo do que o Gabriel tem de bom, essa paixão, esse amor pela profissão, por dar a mais, por entregar, por se entregar, né? Então, isso eu vejo que é muito positivo. E daqui a pouco eu posso modelar. Bom, tudo que eu faço eu tenho que fazer com amor. O Gabriel vem fazendo isso e vem dando certo. Então, modelar pessoas, entender como elas pensam, extrair algo bom delas, né? E isso vai me fazer crescer, evoluir e prosperar. Então, acho fundamental a gente trabalhar dessa forma. E tu falou da questão da doação também, né? E a gente se doar, que é o caso, tu tens uma vida pública hoje e tu trabalha na política já há muitos anos, vem se doando, né, para a vida pública, e realmente isso é uma entrega, é uma doação, é algo que tu faz porque tu ama, né? Porque provavelmente na vida privada, digamos, se tu fosse, tu tens uma empresa, né, tu tem um pet shop lá, clínica. Tinha, vendi. Quando eu assumi o governo, tive que me desfazer da empresa. Mas tu tinha uma empresa, então tu também era empresário. E tu sabe que às vezes na vida empresarial, às vezes tu teria um retorno financeiro maior. Ah, com certeza. Mas tu de repente não teria o retorno emocional, o retorno do teu propósito, né? Essa conexão com o teu propósito não estaria incompleta, né? Se tu estivesse fazendo uma outra atividade com que de repente não amasse tanto. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Na verdade, eu fui empresário 10 anos, né? E microempresário 10 anos. Né? E claro, né, conciliando com o mandato parlamentar, porque quando eu perdi a eleição, na verdade, a eleição de proporcional, a gente não fala perdeu a eleição, a gente fala não se elegeu, porque não tem uma disputa de majoritária, né? A eleição proporcional é eleição de deputado estadual, de vereador, de deputado federal. Então, muitas vezes, tu faz um número de votos insuficiente para estar na nominata eleita. E eu fiquei de suplente de deputado naquela época. Eu tinha 26 anos de idade, não estava formado ainda,
E em 2010 concorri a deputado estadual. Eu era presidente nacional da juventude do partido. E 26 anos de idade. É uma loucura que eu fiz, vamos combinar. Para deputado estadual. Eu nunca fui candidato a vereador. Foi teu primeira eleição da minha vida. Primeira eleição foi para deputado estadual. Eu só concorri a deputado estadual e a vice-governador. Não concorria mais nada. E aí, enfim, fui ser candidato a deputado estadual. De quem foi essa ideia? Não foi minha, porque, veja bem, eu pensei o seguinte, eu cheguei no órgão do partido que eu atuava, não tinha mais o que fazer, porque eu fui presidente nacional, não tem presidente mundial, não existe isso. Sim. Não tem o PMDB mundial, né? Então eu cheguei onde eu tinha que chegar. E aí eu pensei o seguinte, bom, tem que concorrer, não tem mais o que fazer. E outra coisa, aquela coisa do limite, né? Tu vai progredindo, como se fosse um videogame, né? Tu vai passar de fase, tem que passar para outra fase, para outra fase, para outra fase, tu vai progredindo. Então, no movimento estudantil, eu tive necessidade de entrar no partido, porque eu cheguei num ponto que eu pensei, estou atingindo o limite da minha ação. Talvez, claro que na hora a gente não pensa assim, com essa complexidade, com 15 anos, mas para atingir o propósito, eu tenho que entrar num partido político e vou pesquisar algum. Fui lá, pesquisei na internet de escada, lá, aquele barulhão que dava no modem, na época do ICQ e do IRC, né? Tem gente em casa que nem sabe o que nem é isso. Nem sabe o que é isso, MSN, né, galera? Então, eu fui lá, esse é o partido que eu quero, independente de qual foi esse. Muito bem. Aí, depois no partido, eu entrei num núcleo, que era o núcleo da minha idade, só podia fazer isso, porque com 15 anos de idade, 16, não tinha como ser do diretório do partido e tal. Depois eu acabei sendo. E aí fui militar naquele núcleo, fui presidente nacional. Aí o que acontece? Bom, a minha ação política ela ficou limitada, né? Então eu tinha que passar de fase. E a passar de fase ali, no videogame da vida, né, foi concorrer a um cargo eletivo. Só que eu não poderia concorrer a vereador porque eu não morava todos os dias na minha cidade. A vida na cidade é que faz você se relacionar com as pessoas. Tanto é verdade que os tramandaenses, na época, em 2010, nem me conheciam direito. Né? Eu vivi a minha adolescência em Tramandaí. Com 19 anos fui morar em Porto Alegre. Sim. E de lá viajava o estado inteiro. Então vinha para cá, eventualmente, final de semana. E algum final de semana não vinha também. E aí, com 26, fui concorrer a deputado. E meu título eleitoral de Tramandaí. Então, na minha primeira eleição, eu fiz 3.700 votos em Tramandaí. Que é uma votação que não é, assim, considerável para alguém que é da cidade. Muito bem. Com 26 anos de idade. E no estado, eu fiz 26.895 votos. 27 mil votos, arredondando. Sim. Com 26 anos de idade. Então, eu fiquei de terceiro suplente. Eu ganhei de vários deputados. Fiz mais votos que vários deputados que estavam eleitos em outros partidos, por causa das legendas. Ia na Assembleia, ficava em depressão. Via lá alguém, terno e gravata, no plenário, menos voto do que eu, né? Com 26 anos de idade. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez não fosse o momento, né, de ser eleito. E aí, a partir dali, consegui, então, terminar minha faculdade e tal, etc. E aí fui concorrer em 2014, né, quando, então, fui eleito com quase 40 mil votos. Enquanto eu me formei e concorri em 14, eu abri um negócio. Né, 2014, aí já com 30 anos de idade. Já com 30. Eu fui o deputado mais jovem da legislatura, aquela legislatura. E aí, em 2014, então, eu concorri. Mas em 2012, eu me formei, final de 2012, início de 2013. E aí eu montei o meu negócio. Bom, agora eu vou atuar, minha profissão, estou formado e tal. Sim. Eu era já secretário municipal, conciliando com a secretaria aqui municipal de Tramandaí de planejamento, mas aqui era possível, né? Porque o secretário municipal mora na cidade, dorme em casa, não tem problema. E aí, em 2014, eu disse, eu não quero mais concorrer. Eu tinha concorrido em 2010, ficar de suplente. Eu já era, naquela época, o segundo ou primeiro suplente, porque teve um deputado que se elegeu, prefeito, no meio do mandato e tal. Meu partido era oposição ao governo do estado na época, senão eu teria assumido o mandato naquela época. E aí eu disse, não quero mais concorrer. Fiquei com um monte de dívida depois da campanha, não estava preparado financeiramente para aquilo, foi um horror e tal. O financiamento eleitoral na época não era financiamento público, então não tinha de onde, né? Então a campanha espartana, foi muito complicado. Então foi um trauma, assim, sabe? E aí, eu disse, não quero concorrer. Aí o pessoal da região aqui disse, nós não podemos ficar sem o deputado estadual. Nós precisamos que tu concorra. Aí, aquela coisa, né? Minha mulher que diz, tu disse que não queria, e agora os caras estão vindo aqui, dizendo que tu tem que ir. Aí eu fui, né? Mas estava com o meu negócio aberto. E aí,
fui eleito, felizmente, né? Com 39.998 votos. Aí, em Tramandaí, morando aqui, eu fiz 7.000 votos, quase o dobro praticamente, Sim. que tinha feito 4 anos antes. E fui o deputado estadual mais votado da história da cidade. 1/3 dos votos válidos, né? Quer dizer, a cada 3 tramandaenses um votou em mim. Que para Tramandaí, que é uma cidade do litoral, é bastante, porque ninguém, assim, muitos são de fora daqui, né? Vêm morar aqui há 3 anos atrás, 5 anos atrás, 7 anos atrás, e vieram com as suas culturas, inclusive políticas, das suas regiões, da Grande Porto Alegre, do Vale dos Sinos, do interior. Então, foi uma bela eleição, aquela eleição foi uma bela eleição. E aí eu continuei conciliando, então, 2 mandatos de deputado com a atividade empresarial. E aí percebi que se tivesse me dedicado à atividade empresarial, né, no ramo de atividade profissional que atuo, certamente, financeiramente, talvez fosse melhor remunerado. E certamente, se eu fosse olhar só o ponto de vista material da coisa, talvez fosse isso que eu iria buscar. Mas, claro que todo mundo precisa de questões materiais, todo mundo gosta de ter conforto, ainda mais depois que tu casa, tem filhos e tal, se preocupa com a família, com o provendo da família. Mas não é só isso a vida, né? Não. Então a vida é isto e também é sair de casa com vontade, né? Para trabalhar, para ter o propósito, né? Que é o objeto aqui da nossa conversa, que é exatamente isso que me faz muito feliz, até o momento, pelo menos, na política. E enquanto eu não passar de fase, provavelmente fique, né? Fazendo exatamente isso enquanto puder ajudar. Muito bom. O Gabriel tocou no assunto das áreas da vida e que ele falou que o dinheiro, no caso, o recurso financeiro, se ele tivesse na vida privada, lá tocando o negócio dele, ele ganharia mais. Mas o propósito dele estava maior, né? Quando o pessoal te chamou para, não, vamos concorrer lá, porque a gente não pode ficar sem um deputado estadual na região. Então, o teu propósito já estava praticamente maior do que o Gabriel já. Ele já estava muito maior, já aquele movimento ali que tu fez lá no início, o que tu plantou, acabou colhendo depois, né? Então, um dos segredos aí da prosperidade, a gente tem que estar plantando, eternamente plantando, né? Sempre plantando. E quanto mais tu planta, às vezes a gente não colhe hoje no curto prazo, mas a gente vai colhendo no médio e longo prazo. Então, a tua colheita, digamos assim, tu colheu todos os frutos que tu plantou lá desde o Grêmio Estudantil, né, em todas as fases da tua vida que tu plantou, se dedicando às pessoas, se dedicando a essa doação, né, que tu faz do teu tempo, né, de todo o teu conhecimento, tu traz isso tudo e entrega para a sociedade. E isso gerou frutos, né, depois na época quando tu foi candidato a deputado estadual, que depois teve a reeleição e hoje como vice-governador, né? Mas eu acho que entender que as áreas da vida que a gente trabalha aqui, muitas vezes a gente foca muito em 1, 2 áreas e a gente esquece das demais. E nesse caso, a tua área que tu focou não foi a área financeira, tu focou na área do teu propósito de vida. Então, muitas vezes em casa, às vezes a gente trabalha demais, né? E eu passei por isso, muitos anos trabalhando, dedicado muito à área recursos financeiros. E chegou um momento que eu disse, opa, eu preciso equilibrar a minha vida, né? Através de uma formação de coach que eu fiz essa avaliação das 12 áreas, e dentro daquela avaliação ali eu vi que tinha várias áreas que estavam comprometidas, que eu não estava ativando, que eu não tinha parado de estudar, minha saúde não estava legal, estava com sobrepeso, então várias áreas que estavam comprometidas, e eu disse, tem que parar tudo e vamos reativar as outras áreas, vamos organizar, vamos ter mais equilíbrio. E a partir dessa transformação que eu vivi, hoje eu trago essa proposta de ativar as 12 áreas, de poder prosperar nas 12 áreas. E o Gabriel tem a principal área da vida dele, digamos assim, a área que ele sempre ativou ao longo da vida, foi a área da realização e propósito, né? Então, é louvável realmente essa tua dedicação ao serviço público aí, e a dedicação à comunidade toda, né, que a gente atua aí e colhe os frutos do teu trabalho, né? Então, muito bom. Gabriel, quando tu foi deputado pela primeira vez, depois tu teve a reeleição, e como é que foi essa jornada aí para ser o vice-governador do estado? Se eu for contar toda, teríamos que ter um podcast só para isso. O pessoal da assessoria já está rindo aí, porque viveu junto comigo. Sim. Mas assim, deixa eu dizer para ti. Primeiro ponto, né? O videogame da vida. Então, assim,
fui presidente do Grêmio Estudantil, fui vice-presidente da União Gaúcha de Estudantes. Eu não fui presidente da União Gaúcha de Estudantes, provavelmente porque, não sei se seria ou não, mas enfim, provavelmente porque eu saí do ensino médio, né, na época, que era o primeiro ano, inclusive, que o Brasil implementou o ensino médio, foi quando eu entrei no ensino médio. Antes era o 2º grau. Aí depois de eu sair do ensino médio, eu não poderia mais ser presidente, não podia estar na União Gaúcha dos Estudantes, que é secundaristas, né? São estudantes não universitários, educação básica, então não podia ser. Fui para o partido. Entrei no núcleo que eu me cabia, que era a Juventude. Juventude, fui presidente municipal, estadual, nacional. Aí, videogame, fase encerrada, né? As fases foram encerradas. E fui para a eleição. Não me elegi na primeira, fiquei terceiro suplente. Cheguei a assumir o mesmo mandato naquela legislatura. E eleito fui em 14, fui líder do governo do Estado dentro da Assembleia, no governo Sartori. Que, aliás, é outra pessoa que eu sou muito grato. Não me perdi um pouco na minha resposta aqui, mas várias pessoas me ajudaram. E seguem sendo exemplos de alguma forma para mim. O governador Sartori é um homem muito sério, né, honesto e tem um estilo onde, em partes, né, eu acabo também me referenciando. Mas o governador Sartori, ele enfrentou coisas tenebrosas naquele mandato. E exatamente quando eu fui deputado, lá estava a situação tenebrosa. As finanças públicas totalmente desequilibradas, não tinha dinheiro para pagar o salário dos servidores, foi assim um horror. Né? Foi muito complicado, a gente sofreu muito naquilo. E aí passou 1 ano e 4 meses do governo, eu era deputado. Tem várias histórias para contar sobre esses episódios, mas em geral, assim, em síntese. Um dia eu estava no meu consultório, nunca me esqueço, era uma segunda-feira de manhã, eu estava limpando o tártaro da boca de um cão, fazendo um procedimento odontológico no cão, ali, óculos, aquele de proteção, de odontologia e tal, o cachorro anestesiado na mesa, e toco o telefone, a secretária do consultório, doutor Gabriel, o governador aqui do estado, que o senhor vai atender, como é que é? Aí eu disse, olha, tem que atender, né? Tava tudo certinho aqui, peguei o Gabriel, bem, deputado, bem, governador, bem. Escuta, o deputado fulano, o deputado Alexandre Postal, está sendo indicado agora para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Estou indicando ele para o Tribunal de Contas. Né? Muito bem, está lá até hoje. É o presidente do TCE hoje, o deputado Postal, ex-deputado Postal. Aí eu, ok. Eu já estava imaginando o que ia acontecer. E ele era o líder do governo no Estado, na Assembleia. E o líder do governo é o deputado mais importante da Assembleia. Né? Depois do presidente. É o presidente ou o líder do governo, porque o líder coordena as votações em plenário. Defende os projetos de leis, tem que convencer os outros deputados e debater com a oposição. Deputado importantíssimo, é o deputado mais importante do plenário. Né? Certo? A função mais importante do plenário. A própria oposição, quando quer conversar, procura o líder do governo, a sociedade, sindicatos, enfim, qualquer cidadão, ele vai na Assembleia, o líder do governo é o que representa o governo no plenário. E aí o governador Sartori diz assim para mim, estou indicando o Postal, que era o líder, e vou te nomear líder do governo. Aí eu disse, não, governador, tudo bem. Eu estou agora no meu consultório aqui, em Tramandaí, eu chegando em Porto Alegre, vou ao Palácio Piratini falar com o senhor direto. Disse, não, liga a rádio que eu estou anunciando agora. Exatamente assim. Aí, tá bem, desliguei o telefone, ligamos a Rádio Gaúcha, ao vivo do Palácio Piratini, a coletiva aqui de imprensa do governador do estado, o governador Sartori, o deputado Gabriel Souza é o nosso novo líder do governo. E alguém sempre pergunta, e o cachorro ficou bem? O cachorro ficou bem. Todo mundo pergunta, e o cachorro? Não, o cachorro tá vivo, tudo certinho, né? Foi bem, tudo direitinho no procedimento. E aí eu vou a Porto Alegre, no outro dia, terça-feira de manhã, cedo tem comissão, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça, fui presidente dessa comissão, que é a comissão mais importante de qualquer parlamento. Então. E aí eu estou subindo a Duque de Caxias ali, era 7h30 da manhã, 15 para as 8 da manhã, eu acordo cedo sempre, a gente se encontra eventualmente na academia muito cedo, até no final de semana. E aí estou subindo a Duque de Caxias ali em direção à Assembleia, toco o telefone, a presidente da Assembleia, na época era a deputada Silvana Covatti, ela me... Alô, deputado Gabriel? Oi, Silvana. Bom, presidente, tudo? Bom dia. Tu tá chegando? Tô chegando. Não, corre então que invadiram a Assembleia. Quem invadiu a Assembleia, Silvana? Invadiram a Assembleia, um grupo de estudantes do movimento estudantil invadiu a Assembleia contra um projeto de lei do governo aqui de educação, não sei o que. Tá, mas tu já falou com o pessoal do governo, lá do Palácio, o chefe da Casa Civil? Ele dizia, sim, falei, e ele disse que tu que tinha que resolver.
Esse foi o meu primeiro dia. Já chegou com um pepino para resolver. Primeiro dia de líder do governo do Estado. Eu conto isso na introdução do meu livro. Eu escrevi um livro, minha dissertação de mestrado sobre um assunto de política, e a minha introdução, eu me instiguei a pesquisar o que eu pesquisei por causa do governo Sartori, eu conto isso. E aí o seguinte, eu subi a Duque de Caxias, entrei na Assembleia, está ela no gabinete da presidência, e um monte de estudante acampado no térreo da Assembleia Legislativa, e daqui a gente não sai enquanto o governo não resolveu o problema do projeto de lei número tal. Esse foi o meu primeiro dia. Cartão de visitas. Foi assim, ó, primeiro dia. Boas-vindas. Boas-vindas, bem-vindo. Resumindo a ópera, às 10h30 da noite daquele dia, eu tirei os estudantes da Assembleia pacificamente, porque tinha negócio de brigada militar. Não manda ninguém pra cá, deixa que eu vou resolver. Que eu já tive do lado de lá, E por sorte eu tive exatamente a experiência do movimento estudantil, então eu conhecia um pouquinho esse negócio de movimento estudantil e conhecia um pouco dessas influências partidárias que eventualmente tem, então eu sabia com quem falar também, para conversar, dialogar, e conseguimos pacificamente tirar os estudantes e tiramos o projeto de lei de pauta, porque era um projeto de lei que não era tão importante assim para criar uma crise daquele tamanho. E o governador Sartori, então, foi convencido por mim a tirar, no meu primeiro dia. E o líder do governo, Sartori, é um episódio, liderança do governo Sartori é um episódio na minha vida que eu vou levar para a minha vida, uma experiência inacreditável, né? De greve do CEPERS, 3 greves, 2, eu que interlocutei lá, até hoje me dou muito bem com os dirigentes do CEPERS, embora tenhamos divergências, a gente se respeita muito. Vários sindicatos tive que negociar, oposição raivosa, porque naquele momento deu impeachment da Dilma, e quem é que assume no lugar da Dilma? Michel Temer. Qual o partido do Michel Temer? O partido meu e do governador, né, na época. Então, claro, o pessoal do PT, do PCdoB, do PSOL ali, emulou na Assembleia Legislativa uma luta que era na questão nacional também, né? E fora isso, um governo com muita dificuldade de enfrentar o desequilíbrio financeiro, porque dívida com a União altíssima, precatórios altíssimo, desequilíbrio fiscal, que significa que a despesa está acima da arrecadação, numa empresa, né, tu é empresário sabe, isso não funciona, na tua casa, no orçamento familiar não funciona, então foi um horror. E aí na reeleição eu fui o mais votado da bancada, eu fiz 53 mil votos, 52.953 votos, de cor os números, os votos, cada voto é importante. Com certeza. E aí, o que aconteceu? A bancada tinha que escolher o presidente da Assembleia Legislativa que ia representar o partido. Aí fui mais votado, conversei com os colegas, tinha sido líder do governo, já tinha sido líder da bancada, e a bancada, não, o Gabriel vai ser o presidente da Assembleia. Então o que eu quero dizer com isso? O meu videogame da vida é o seguinte, dentro da Assembleia Legislativa, as posições mais importantes em 2 mandatos eu ocupei. Presidência da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mais importante. Fui presidente e vice-presidente 5 anos. Líder da bancada, fui. Líder do partido, fui. Líder do governo, fui. Presidente da Assembleia Legislativa, que é o chefe do Poder Legislativo, fui. Cheguei até a assumir o governo do Estado em exercício por alguns dias. É uma gentileza que o governador e o vice-governador fazem com o chefe legislativo todos os anos. O que mais que eu vou fazer aqui? Não, mas, Gabriel, o pessoal se reelege aí e tal, por bastante... Não, mas é que não me move mais, entende? Não significa que eu não pudesse, não significa que eu não contribuísse, não fosse contribuir. Eu decidi, não serei mais deputado estadual, porque tudo que eu tinha para fazer dentro do parlamento, que me movia a, enfim, exercer o meu mandato, eu fiz, entende? Meus projetos de leis, assim, que eu sempre quis apresentar, muitos deles até hoje estão aí, fui relator de várias leis importantes, o Código Estadual do Meio Ambiente, fui autor da Lei do Processo Administrativo do Estado, várias leis de defesa dos animais, né, que tinha a ver com uma paixão da minha vida, uma outra vocação da minha vida, que é a questão da veterinária. Eu não tenho, sabe, eu baixei o imposto, tinha um negócio dos celíacos, né, que eu queria, o pessoal que não pode comer glúten, baixei o imposto da farinha do arroz, que é a matéria-prima principal matéria-prima para alimentos sem glúten. E hoje tem muita gente com intolerância, né? Ou alguma intolerância, ou ser celíaco mesmo, que não pode, né, de jeito nenhum comer, se alimentar desses produtos. Então, sabe, aí vou ficar lá fazendo o quê? Vou ficar lá para receber o salário e fazer um mandato, ajudando, votando, propondo, eventualmente novas ideias surgiriam, claro que sim e tal, mas eu acho que eu tinha que ir adiante. E aí foi quando, e essa história é muito longa para contar aqui, mas basicamente teve uma disputa dentro do meu partido absurda. O meu partido é um partido antigo aqui no estado, uma belíssima história, né? Lutou pela democracia, teve 4 governadores,
É um partido que tem os seus defeitos e as suas qualidades, né? Os seus erros e seus acertos, como qualquer instituição que tenha o tempo de vida que o MDB tem. E aí tinha também uma certa transição geracional a ser feita no partido, que eu estava ali como presidente da Assembleia Legislativa na época, com 38 anos, fui eleito com 37 anos, presidente da Assembleia, despontando. E naquele momento, o que aconteceu? O governador do estado era o Eduardo, que é mais novo que eu tenho 39, ele tem 38 hoje, e naquele momento, então, começou a aparecer o meu nome como candidato a governador. E aí, em resumo da ópera, então, eu disse, o deputado estadual não vou mais. Poderia ser candidato a deputado federal, sim, ou, eventualmente, a outra possibilidade que a gente chama de chapa majoritária, né? E aí, então, começou a surgir meu nome como candidato a governador, na medida em que tu tem um governador jovem, que naquela época era pré-candidato à presidência da República, sim, teve uma prévia, não sei se tu te lembra disso, dentro do partido do Eduardo, lá do PSDB, que foi mal resolvida, e aí começou a surgir o pessoal pensava assim, não, mas então se tem um jovem, né, que fez um bom governo, por que não colocar outro jovem, né, que tem eu e o Eduardo temos uma semelhança de pensamento, eventualmente não pensamos igual, né, obviamente que não somos, não temos exatamente o mesmo pensamento político, assim como todas as outras pessoas também não têm, né, mas nós pensamos muito parecido, sabe, achamos que o Estado tem que ter liberdade econômica, mas tem que ter uma preocupação com o lado social. Achamos que o Estado tem que ter um equilíbrio financeiro que possibilite pagar as contas e ter dinheiro para investir. Achamos que o Estado tem que ser de um tamanho que não seja nem tão grande que atrapalhe, nem tão pequeno que se sinta a ausência dele. Então, sim, a gente é a favor de privatizações, concessões, parceria público-privada, não temos preconceito ideológico sobre isso. E somos democratas que não queremos radicalizar com ninguém, queremos respeitar aqueles que pensam diferente de um lado ou de outro, e achamos até que, eventualmente, num bom diálogo, possamos até achar ideias que possam ser aproveitadas mesmo na divergência. Então, pensamos muito parecido. Então, temos um perfil parecido. Aí fizemos pesquisas eleitorais sobre isso e tal, e achamos um perfil que realmente era parecido. Se ele não concorresse, então, eventualmente, poderia ser o meu nome. E aí começou a crescer, e no momento que começou a crescer, chegou num ponto que eu não tinha mais, não era mais dono, não é, da minha decisão. Não é? Repetiu a história lá quando era deputado, que também teu nome, tu queria te sair da candidatura. Em 2014, mais ou menos isso. Né? E aí aconteceu episódios muito traumáticos dentro do partido, né? Muito traumáticos, que, enfim, foram muito difíceis, muito duros, e teve uma convenção, então, ao fim e ao cabo, no meio dessa história, o governador Eduardo renuncia, e no meio logo após sua renúncia, ele, então, decide que vai concorrer novamente a governador. Então, nesse contexto, então, houve uma composição, uma tentativa de composição política entre o meu partido e o dele, e uma convenção do meu partido com duas opções. Ou eu seria candidato a governador do estado, ou nós coligaríamos com o PSDB, então, o partido do Eduardo, e seríamos vice-governador. E fomos para a convenção, eu não sabia o que ia acontecer. Isso é uma coisa inacreditável, isso é só dar um livro. Eu não sabia o que ia acontecer na convenção. A convenção podia acontecer qualquer coisa. E digo mais, o MDB, por sempre ter tido até então candidato próprio ao governo do estado, ganhando ou perdendo, era muito difícil, numa convenção que todo mundo vota, um partido que tem núcleo diretório em cada uma das cidades gaúchas, cada diretório tem seus delegados. Quem são essas pessoas? Conheço muitos deles, outros eu não conheço. Enfim, quem é que influencia eles, o que eles pensam, como estarão naquele dia, virão votar ou não virão, não tem dono a convenção. E a convenção aconteceu e eu entreguei na mão da convenção. E talvez ninguém fizesse isso, com esse desprendimento. Né? Uma possibilidade de concorrer a governador, e aí nessa questão do Eduardo concorrer junto, nós dois não irmos para o segundo turno, sim, porque nós fomos para o segundo turno por 2.441 votos. Se eu tivesse concorrido a governador, acho que faria mais. Eu fiz para deputado 53 mil votos. Então, para governador, provavelmente faria mais que 2.441 votos. E os votos que eu faria, certamente seriam muito próximos, perfil de eleitores muito parecidos com os dele, por nosso perfil ser muito parecido. É o que apontava todas as pesquisas. Então, era uma eleição difícil. E entreguei na mão da convenção. E a convenção, por 27 votos, decide, foram 600 eleitores na convenção, algo parecido com isso, 27 votos de diferença a mais para a tese de coligar e ser vice-governador.
Então foi quando eu virei vice-governador. E abre a urna no primeiro turno, nós éramos líderes na pesquisa, todas as pesquisas nós estávamos como líder, todas as pesquisas. Não tem um instituto que diz que nós não éramos líderes no primeiro turno. E quando abriu a urna, nós fomos para o segundo turno por 2.441 votos. Um pouco mais de urnas, que se existissem mais, um pouco mais, algumas urnas a mais no estado, nós não iríamos para o segundo turno. Então, se não fosse a coligação, vê como foi importante essa decisão, não fosse a coligação, nós não estaríamos hoje governando o estado. Sabe lá quem estaria? Sim. Eu tenho a minha opinião, acho que não seria bom, né? Alguém pode discordar de mim sem problema nenhum, mas a verdade é que ali foi importantíssimo. E aí, então, foi quando nós fomos para o segundo turno. No início todos achavam que perderíamos no segundo turno, porque daí virou a mesa, né? O nosso adversário, na época, fez mais votos do que a nossa chapa no primeiro turno. E aí nós ficamos firmes. Eu até quero te registrar aqui, já que estamos falando de propósito, quão foi... Atenção aí, atenção. Quão foi firme... Olha, um dia quero contar esses bastidores, tem que passar mais tempo aí, mas interessante, um spoiler aqui eu já dou, uma degustação. O quão foi firme o Eduardo, e o quanto que ele me incentivou a ser firme, porque não é fácil, né? Depois de todas essas disputas internas do partido, com vários adversários internos, numa disputa muito dura, que eu sempre digo, né, quando o vizinho briga contigo e te ofende, quando você briga no trânsito e alguém te ofende, quando, enfim, alguém eventualmente fala alguma coisa que você não gosta, dói. Dói. Mas quando é um parente teu, alguém da tua casa, isso que é muito mais difícil, muito mais dolorido brigar com o primo, com o irmão, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o esposo, do que com um desconhecido ou com alguém que não é da tua relação familiar. Dentro da tua família dói mais. E eu recebi muita porrada dentro do meu partido. E isso me fez... Tem um livro que tu gosta de... E acho que o nosso espectador aqui vai gostar também de ler. Tem um livro chamado Antifrágil, do Taleb, né? E é bem isso, né? Assim, que o caos, que a adversidade vai te preparando. Não é que significa que tu seja... O antônimo de frágil não é forte, é antifrágil, né? Quer dizer, tu vai avançando, vai ganhando. Se fosse um videogame da vida, tu ia ganhar mais força. Né? Na barrinha de força ali que aparece na tela, tu ia ganhar mais força para enfrentar o próximo. Então ganhei nesse contexto, então, né, se o Taleb está certo, então me tornei um pouco mais antifrágil naquele momento. E aí fomos para o segundo turno e ele foi muito firme, muito firme. E nós tínhamos que tomar uma decisão. Eu vou falar do propósito do Eduardo nisso. E do meu propósito também. Que é fazer política do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Né? Não posso fingir que faço de outro jeito que não é o que eu acredito que é o certo. Isso é uma coisa importante. E naquele momento muita gente dizia, apoie o Lula. Ou apoie o Bolsonaro. A maioria dizia para apoiar o Bolsonaro. Apoie o Bolsonaro. Alguns diziam, apoie o Lula. Era assim, nos primeiros dias depois do primeiro turno, com essa polarização nacional, nós tivemos a conclusão que nós quase perdemos o primeiro turno porque nós não apoiávamos nenhum dos dois polos. Vamos falar os nomes aqui, todo mundo sabe, Lula ou Bolsonaro. Nossa candidata era Simone Tebet, que fez 5% dos votos. E aí, o segundo turno era contra alguém que apoiava o Bolsonaro, que foi ministro do Bolsonaro, que é o Onyx, né? E aí eles diziam o seguinte, o Bolsonaro vai ganhar no Rio Grande do Sul. E ganhou no Rio Grande do Sul, naquela eleição. Fez mais votos que o Lula no Rio Grande do Sul no segundo turno. E nós sabíamos que faria. Então todo mundo dizia assim, apoie o Bolsonaro, porque daí vocês pelo menos dividem um pouco os votos do adversário. Enquanto que outros diziam, não, os caras do Bolsonaro não votam em vocês, a chance de vocês é apoiar o Lula. E aí o Eduardo sentamos sozinhos numa sala, fechamos a porta, olhamos um pro outro, e aí, o que nós vamos fazer? O Eduardo me disse uma coisa que realmente é verdade. Claro que hoje é muito fácil falar isso porque ganhamos a eleição, podíamos ter perdido. Mas talvez essa frase vai sempre me marcar, eu já falei isso na Rádio Gaúcha, então eu posso falar aqui. Que é o seguinte, ele perguntou assim, Gabriel, como é que tu quer perder a eleição? Se tu for perder a eleição, como tu quer perder a eleição? É a primeira vez que alguém me pergunta como é que eu quero perder uma eleição. Porque eu não quero perder eleição nenhuma. Ninguém quer perder eleição quando vai para disputa. Você vai com o coração na ponta da chuteira. Mas se tu for perder a eleição, como é que tu quer perder a eleição? Porque essa pergunta, Gabriel, me fizeram em 2018. Quando ele ganhou a eleição, inclusive, do governador Sartori, do meu partido, ganhou de mim a eleição. Ele diz o seguinte, ele tinha também que tomar uma decisão parecida em 2018, e o marqueteiro lá da campanha perguntou para ele, Eduardo, se tu for perder a eleição, como é que tu quer perder a eleição?
Parece uma frase, uma pergunta aceitável, mas para quem está horas depois do primeiro turno, que tu passa por 2.400 votos e que tu era o líder nas pesquisas, num projeto que eu meio que joguei minha vida política nisso, se eventualmente perco aquela eleição, os meus adversários iam me liquidar, porque na verdade não tenho a mesma tentativa de ter a grandeza que eu tenho quando ganhei, que não fiz o mesmo com eles, né? Mas basicamente eu acho que a recíproca não seria verdadeira. Então era aquilo, ou talvez até sair da política, né? E não sair de um jeito que eu gostaria de ter saído, né? Sair da política, tudo bem, um dia talvez aconteça, né? Mas não de uma forma tão traumática como poderia ter sido. E aí eu tô ali, né, com o cara que foi o governador do estado até dias atrás, poderia ter sido candidato à presidência da República, alguém que eu admiro, que é meu amigo, enfim, que tem uma relação. E aí ele me pergunta, se tu for perder, como é que tu quer perder a eleição? Eu disse, eu não quero perder apoiando um ou outro. Não, nenhum dos dois me representa. Eu não quero perder ainda apoiando um desses dois polos que eu acho um absurdo, sinceramente. Me perdoe, mas assim, acho completamente absurdo, né? É contra tudo que eu acredito. Né? Quer dizer, perder a eleição e ainda perder, dizendo, votou publicamente, apoiou publicamente o fulano de tal ou Beltrano de tal. E ele disse, exatamente, eu também não quero. Então é o seguinte, já que nós dois, se for perder a eleição, não queremos perder com isto na nossa biografia, quer dizer, levar ainda para a nossa biografia que perdemos e perder e ganhar do jogo, tudo bem, né? Fazer o quê? Não queremos perder, não gostamos de perder, mas é do jogo. Sim. Isso a gente admite, né? É ruim, é trauma. Já perdi a eleição, não fui eleito em 2010, como te contei, é horrível, não recomendo, mas é do jogo. Sim. Mas perder de maneira assim que tu vai sofrer duas vezes, né? Quer dizer, vai perder de um jeito que não é honroso, né? E aí foi quando decidimos, não vamos apoiar nenhum dos dois. Quando a gente decidiu isso, o marqueteiro da campanha, o pessoal que nos assessorava, e como é que faz para explicar agora? Porque todo mundo só fala nisso no Brasil inteiro. Né? Tem um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, vocês são candidatos a governador e a vice-governador do Rio Grande do Sul. Que lá tem que ter um lado. Que é um estado super rachado, grenalizado e tal. As pessoas vão tirar o sangue de vocês para querer saber em quem vocês vão votar, o que vocês vão fazer. Nós não vamos dizer. Nós não vamos dizer por quê. Porque nós vamos dizer o seguinte, e é verdade. Nós não estamos concorrendo à presidência da República. Nós estamos concorrendo a governador e a vice-governador do estado. Nós queremos debater o Rio Grande do Sul. Tem uma eleição para presidente, onde se debate o Brasil, e tem uma eleição para governador, onde se debate o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem um governo estadual cheio de desafios, cheio de problemas a serem resolvidos. O estado tem desafios enormes na sociedade. Nós vamos debater isso. E foi quando nós mudamos, inclusive, a campanha. Né? Que a campanha tinha cores no primeiro turno diferentes da do segundo turno. No segundo turno, as cores foram as cores da bandeira gaúcha. Dizendo o seguinte, o Rio Grande fala mais alto. Nós queremos falar do Rio Grande do Sul. Nós não queremos falar da questão nacional. Eu não sou candidato a presidente da República, a vice-presidência da República. Cada um vai votar em quem quiser, ou vai votar num ou no outro, ou nulo ou branco. Enfim, façam o que quiserem. Mas a verdade é que também tem uma eleição estadual, que nem mesmo foi observada direito no primeiro turno. No primeiro turno passou desapercebido a eleição estadual. Então, é verdade que um candidato da esquerda, inclusive foi meu colega na Assembleia, tenho o maior respeito por ele, Edgar Preto, era totalmente desconhecido, mas pelo fato de ter o número do Lula, ele quase ganhou de nós no primeiro turno. Né? Porque a pessoa votava 13 para presidente, ou queria votar 13 para presidente, já votaria 13 para governador e confirma. Muitos fizeram isso, voto casado, que a gente chama. E a recíproca é verdadeira do outro lado. É o 22 na época do Bolsonaro, com o 22 o nosso adversário. Então, é o voto casado que ajuda a candidatura a governador menos conhecida. Bom, vários foram eleitos assim, né, nesse embalo, isso é notório. Então, essa parte da história é interessante contar aqui, porque realmente ali foi uma coisa interessante no que tange a propósito também. Porque nós fomos para a eleição do segundo turno, e fizemos esse debate entre nós, de uma certa forma. E foi uma decisão muito difícil, mas que no fim se mostrou acertada. Para mim, o segredo da prosperidade que o Gabriel revelou aqui, e essa frase que ele disse aqui, como que tu quer perder a eleição, para mim, é a chave, um segredo poderosíssimo. Antes de eu saber o meu propósito, eu tenho que saber o que não me agrada, o que eu não quero.
né? Exato. Então, eu acho que esse caminho aí é um caminho fantástico que o Gabriel apontou para nós aqui. Antes, se eu não sei o que eu quero, eu começo a definir o que eu não quero. Eu não quero me conectar com esse, não quero me conectar com aquele, eu não quero isso para minha vida, eu não quero aquilo. E vão sobrando algumas opções onde eu vou alinhar para identificar o meu propósito, para quem ainda não sabe o seu propósito e que o propósito sempre está no caminho, né? Sempre está na jornada. Ele nunca é o destino final, mas ele está na caminhada. E então, para mim, essa frase aqui foi fantástica e descobrir o que a gente não quer, né? E agora o que a gente quer saber, Gabriel, é qual é a próxima fase do jogo, né? Qual é o futuro aí que o Gabriel pensa para frente? Tu sabe assim, eu te perguntar assim, lá com 15 anos, quando tu era lá do Grêmio Estudantil, 14 anos, na verdade, entrei no Grêmio Estudantil, ou lá na primeira série, quando não deixaram fazer, acho que até acertadamente lá, a diretora e a professora não deixou fazer daquela forma assodada a eleição de líder da turma, ou depois na juventude primeiro, tinha um plano, assim, que nem o Pink, o cérebro de dominar o mundo. Não tem plano nenhum, entendeu? Eu nunca tive isso. Projeto, assim, eu vou ser isso, depois eu vou ganhar aquela eleição. Até porque nessa atividade que é a política, do ponto de vista política eleitoral, não dá para fazer muito plano mesmo, né? Porque como é que sabe como é que vai estar o cenário? Porque o eleitor é muito contaminado, e é normal, o ser humano é contaminado, eu também sou contaminado pelo momento. Então, por exemplo, se você fizer a eleição semana que vem de governador do estado, vai ser um cenário. Sim. Se você fizer daqui a um ano, é outro cenário. Se fizer daqui a 3 anos, que é o caso, sabe? Então, eu nunca tive esse negócio de, eu vou fazer isso para depois fazer aquilo, etc. Claro que é óbvio, não vamos ser aqui hipócrita, dizer, o cara é o vice-governador do estado. Foi indicado pelo partido, inclusive originalmente, para ser candidato a governador. Você não quer ser governador? Naturalmente, sim, eu quero. Naturalmente, sim, se tiver oportunidade, vou buscar. Naturalmente, se for essa a circunstância de 2026, que é a próxima eleição, me parece que é a próxima fase. Sim. Na medida em que é isso, eu não me vejo voltando ao parlamento, buscando voltar ao parlamento, pelo menos nesse momento, na eleição que vem. Pode ter alguma circunstância no futuro que mude esse caminho? Pode. Mas, eventualmente, me parece que a coisa mais possível, né, é, eventualmente, eu buscar, né, essa questão da candidatura a governador. Isso é notório, né? Não vou ficar aqui dizendo, não, veja bem, vou ver ainda. Porque as pessoas sabem que não é verdade, né? Então não cabe a mim aqui querer enganar alguém, né? Não seria o caso, não é do meu perfil. Mas a verdade também é que eu sou muito de boa com isso, entende? Porque eu acho que a gente tem que buscar aquilo que a gente quer, que a gente tem um propósito, que a gente tem vontade de fazer, porque na política, como na vida, né? Até tem um amigo meu aqui, que é prefeito aqui no litoral, que diz o seguinte, o mais chato ganha. O que é o mais chato? O que mais quer ganha. Sim. O que mais quer ganha. Não estou falando de eleições apenas, falando de tudo, né? Eu quero namorar fulano, então vou lá tentar conquistar. Bom, só se ela realmente não quiser, não for com a minha cara e tal, mas se eu for persistente, eu tenho mais chance de conquistar e vice-versa, né? Então, naturalmente, essa questão de querer ser também é importante. E claro, como vice-governador do estado, eu compartilho ali decisões com o governador, né, sempre, muitas vezes, debatendo assuntos com ele, e tenho me inteirado cada vez mais do assunto do governo, me sinto muito preparado, posso estar equivocado, mas me sinto muito preparado para assumir a função, até porque eu tenho que estar preparado mesmo, porque eventualmente eu assumo a função no exercício do governo, assumi acho que quase 40 dias de governo esse ano, né, em 2023. Então, claro, tem que estar preparado. Teve uma semana que eu assumi o governo que deu um ciclone no Rio Grande do Sul. Então, eu tive que tomar uma decisão no final da tarde acho que de uma quarta-feira, em poucas horas, em poucos minutos, na verdade. Eu tive que tomar uma decisão. Cancela ou não cancela as aulas da escola estadual amanhã de manhã? Sim. Cancela ou não, governador? O governador era eu. Eu tenho que estar preparado para tomar decisões. E eu disse, vou determinar a suspensão das aulas. Acho que acertadamente, porque felizmente não teve nenhuma intercorrência com nenhuma criança ou professor nas escolas do estado no dia seguinte, que deu o ciclone, que destelhou casas, que, enfim, infelizmente até vitimou pessoas naquela ocasião. Então tem que estar preparado. Então eu acho que isso é possível, né? Quer dizer, ter em 2026, tendo essa possibilidade, se tiver o contexto, o ambiente e tal. E também, né, eu sempre digo, eu não nasci com mandato. E provavelmente não morrerei, espero eu,
comandato. Né? Quero morrer bem velhinho, né? Bem velhinho, acompanhado das pessoas que eu gosto, da minha família, né? Com a maior qualidade de vida possível. Então, veja bem, um dia, eventualmente, a população pode olhar para mim e dizer, olha, me perdoe, nós temos uma opção que nós consideramos melhor, é a do jogo. Né? Resta saber, quando perder, como perder. Né? Como é que eu vou querer perder isso? Certamente vou querer perder, se eventualmente vir a perder, que é do jogo, de uma maneira digna, de maneira... Falar de propósito, sim, mas também no início do podcast conectou vocação. Né? Vou conectar agora valores, né, também. Sim, ótimo. Valores, né? Quer dizer, quais são os valores que me fazem, né, que fazem parte da minha vida. E eu acho que o Eduardo, naquela conversa anterior que eu citei, ele estava falando também de valores. Sim. E de propósito, claro, mas também de valores. Quer dizer, ser violentado, quer dizer que tu apoia alguém que tu discorda, puramente por estratégia eleitoral. Não, nós não faremos. E não fizemos. E deu certo. Né? Então, eu entendo que a próxima fase do videogame é isso. Mas, no momento, pode parecer papo de político agora, mas a verdade é que eu estou muito focado no governo. Assim, eu tenho trabalhado muito no governo. Eu quero muito entregar as coisas, quero muito fazer com que as coisas aconteçam, que os programas que são da minha responsabilidade realmente impacte positivamente a vida das pessoas. Até porque, de uma certa forma, se alguém quer se eleger algo, se você fizer coisas boas, não tem campanha eleitoral, aspas, melhor do que você realmente ajudar as pessoas a ter um estado melhor e tal. Eu acho que pode vir a ser uma consequência, como sempre foi. Foi muito natural as coisas anteriores e acho que essa próxima tem que ser também. Né? Então é nesse sentido. Então, muito bom. O Gabriel comentou, falou sobre valores, falou sobre decisão, né? E eu acho que as decisões que a gente toma na vida, elas nos levam para um caminho, né? Então, o Gabriel tomou várias decisões e passou por vários momentos difíceis. E a espada a gente forja com ferro quente, né? É na pancada, ferro quente, então muita pressão. E o Gabriel, ele... pela história de vida que ele nos contou aqui, ele passou por muitos momentos de desafios, né? Desafios na política, desafios que fizeram com que tivesse a construção dessa jornada que o Gabriel está nos apresentando hoje. Então, dentro dos segredos da prosperidade, aí, eu citaria os valores, né? Que a gente tem que respeitar os nossos valores pessoais, a gente tem que olhar para as decisões que a gente está tomando na nossa vida, que essas decisões vão levar a algum lugar e isso vai direcionar os nossos caminhos, né? E o Gabriel sempre foi um grande realizador, pelo que ele falou, né? Sempre tudo que ele fez muitas ações. Ação, 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 e isso foi levando para o caminho que ele chegou hoje. Então, a gente está chegando no final do nosso podcast aqui, estamos encaminhando para os últimos momentos e eu queria agradecer demais a tua presença aqui, Gabriel. Queria agradecer muito ter aceitado o convite, né? A gente estava treinando na academia no final de semana lá e eu conversei com o Gabriel, olha, eu estou com um podcast aqui, Segredos da Prosperidade, e para incentivar outras pessoas também a ativar várias áreas da vida, e eu vejo que na tua pessoa a realização e propósito seria algo que cairia como uma luva para a tua história de vida e por tudo que tu representa, né? Então, eu, Gutierre Bier, se quiser me encontrar nas redes sociais, @Gutierre Bier, Instagram, tem Facebook, YouTube, também vai estar o programa disponível para vocês. Queria agradecer demais a tua participação e queria que deixasse uma mensagem final aí para todo mundo. Quero agradecer, né? Gosto muito de podcast, porque a gente pode bater um papo maior, né, do que programa de rádio, geralmente, ou de televisão, ainda mais de televisão, que é menor. E o tema também, quando me convidaste, eu achei um tema legal, né, porque realmente gosto de falar sobre isso. Talvez até, muitas vezes, todos nós temos bons exemplos, bons insights, bons pensamentos e reflexões sobre o tema. Da nossa própria vida a gente não nota, né? Então, muitas vezes a gente faz, movidos por um propósito, movidos pelo contexto de valores, de vocação, etc., que nós falamos agora, mas não notamos, né? Então, acho que se todo mundo quiser fazer essa reflexão, acho que também é bom ter esse convite, né, a ser feito. Acho que isso, às vezes, provoca, né, quando a gente ouve um podcast, ouve uma entrevista, lê um texto, porque a gente começa, peraí, esse cara está falando do propósito dele, eu também tenho um propósito na minha vida, tenho algo que me move, e provocar isso é muito interessante. Eu estou numa fase da minha vida, Gutierrez, que depois de ser pai, depois de passar por tudo isso aí, com relativamente pouca idade, né, porque a média de idade na política é bem superior à minha, eu tenho 39 anos,
ter vivido coisas muito legais, assim, experiências fantásticas, ter passado por algumas coisas duras. Eu tenho preservado muito a minha saúde mental, assim, sabe? Eu acho que o exercício físico é uma coisa assim, acho que tu fala também um pouco, deve ser nas 12 horas da vida, tem um pouco também sobre isso, né? É a área da saúde. Da saúde, né? E eu tenho, nos momentos que eu consigo, ouvido muito podcasts sobre, parecidos com o teu, sobre, até falamos sobre um deles, né? Sim, sim. São os sócios, é isso? Isso. Que falam um pouco sobre isso, né? Sobre, enfim, coisas da vida, assim, do ponto de vista de entender como melhorar a nossa atuação, como melhorar a nossa ação, não na nossa profissão, na nossa ação profissional apenas, mas também em relação às outras áreas da vida, né? Eu tenho dedicado mais tempo à minha filha, tenho tentado dedicar mais tempo à minha família, né? Porque a política muitas vezes, né, assim como outras áreas de atividade profissional, acabam afastando a gente, né, do convívio familiar. Tenho buscado fazer mais exercício físico, como tu disseste que fez no passado, né? Porque isso me dá um dia melhor, né? Fazer exercício de manhã, o meu dia é melhor. Mais disposição. Eu acho que isso é fantástico, né? Tenho tentado preservar minhas horas de sono para ter uma boa noite de sono, que também é uma coisa difícil para mim, porque eu tenho muitos eventos à noite, né? Eventos mais variados aqui da minha agenda à noite, mas tenho buscado fazer isso. E muito disso está acontecendo devido a essas reflexões que às vezes eu acabo captando em livros, enfim, em sites na internet ou até em podcast. Então, eu acho que valeu muito a pena aqui. Saio daqui também cheio de reflexões feitas e a fazer, mas acho que é muito legal isso que tu propõe de falar um pouco sobre várias áreas da vida, no sentido de, né, provocar nas pessoas, né, tentativas de melhoria da sua própria vida, que vai acabar impactando para o bem aí todos nós da sociedade. Com certeza. Então tá, muito obrigado, Gabriel Souza, vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, foi um grande prazer e voltamos na próxima semana com o podcast Segredos da Prosperidade.